Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Vida e Atitude de hoje. Que bom saber que você está aí para acompanhar a nossa programação. Hoje o nosso programa é muito especial, é o nosso programa de Ano Novo. É tempo de renovação, é tempo de coisas novas. E nessa época do ano, a gente para pensar no que a gente deixou de fazer no ano anterior e o que a gente pode fazer para tornar a nossa vida ainda melhor. E nessa época a gente para refletir sobre essas coisas e é por isso que nós convidamos a Cláudia Flórido. Ela é coaching vocacional e ela veio aqui para falar com a gente, né, Cláudia, sobre essas questões aí de renovação, crescimento pessoal. Seja bem-vinda. Obrigada. Fim de ano é sempre uma época de balanço, né? E é bem isso que você falou, coisas que ficaram para trás, planos que precisam ser renovados, planos que precisam ser descartados em lugar de outros. Enfim, começo de ano eu acho que vale sempre a pena para esse tipo de reflexão. Isso mesmo, é um ciclo que se encerra, mas um novo que se inicia. E por isso também é importante a gente pensar no nosso crescimento, tanto pessoal como profissional. E hoje eu queria que você contasse para nós um pouquinho primeiro, antes da gente falar sobre essa questão do crescimento, principalmente o vocacional, né? Entender a nossa vocação. Conte um pouco para nós sobre você, sobre a sua trajetória. Então, eu acho que me defino como uma pessoa que ama pessoas e principalmente me sinto realizada quando eu consigo ser um instrumento que pode potencializar tudo aquilo que ela tem dentro de si. E é dessa forma que eu uso na minha vida profissional e na minha vida ministerial também dentro da igreja. Então o coaching veio para realmente me dar a bagagem suficiente, as técnicas suficientes para que eu pudesse realmente ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas, para que elas possam elas mesmas ter a melhor versão delas, né? Eu sempre digo isso, que o coaching é uma ferramenta para trazer a sua melhor versão de si mesmo. Sim, Cláudia. E o que é, para quem ainda não sabe, o que é o coaching vocacional? O coaching vocacional, eu trabalho não só com coaching vocacional, mas com life coaching também. Quando a gente fala de coaching vocacional, a gente está falando não só de um direcionamento profissional, porque eu sempre digo que escolher a profissão não é escolher com aquilo que você vai trabalhar, mas você vai escolher a forma como você vai viver. Então o coaching vocacional ele tem essa função também. O coaching vocacional ele é muito usado com jovens que estão no momento ali pré-vestibular, né, que precisam fazer essa definição, ou também de pessoas mais maduras que estão no momento de transição de carreira. Então ele é usado muito nessas duas situações. Certo. Agora, esse momento de transição é um momento, digamos, desafiador, não é? Porque a pessoa muitas vezes não sabe o que fazer. Agora, o que eu vou fazer? Né? De repente, não sabe nem o que faz lá no vestibular, já começa ali, não é? Não é só a questão de aonde eu vou trabalhar, começa ali no curso que vai escolher. Como que funciona essa questão da transição? Sem dúvida. O coaching ele traz uma série de ferramentas que são usadas e eu uso também uma ferramenta que é o Career Direct, que é uma ferramenta do Ministério Crown, da Universidade da Família, que ele traz não só uma análise cognitiva dessa pessoa, mas a parte também de missão e propósito, porque o grande desafio na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, é você se engajar com o seu propósito de vida. Eu acho que essa é a diferença de um profissional que se realiza atuando na sua profissão e um profissional que não se encontrou dentro do seu propósito de vida. Então o nosso desafio é esse, né? É você se encontrar dentro daquilo que Deus planejou para você e daquilo que você
tem tão forte dentro de si mesmo. E você falou uma coisa muito importante, essa questão de missão, essa questão de propósito, porque muitas vezes a gente encontra pessoas que elas ainda não encontraram um propósito de vida, não conhecem a sua missão, não se conhecem. E é bacana porque o coaching, ele ajuda a pessoa a se conhecer, traz esse autoconhecimento e também trabalha a questão de valores, né? Porque daí vai pautando a sua missão, os seus propósitos em cima daqueles valores. Fale um pouco para nós sobre esse contexto dos valores dentro do coaching. Sem dúvida. A abordagem do coaching começa, né, primeiramente nessa questão do autoconhecimento e daquilo que é significativo e relevante para você. É muito difícil, quando a gente precisa fazer algumas escolhas, fazer essa ruptura, né, principalmente para o jovem e até mesmo para o adulto. A ruptura daquilo que a gente pensa, que as pessoas esperam da gente e daquilo que a gente realmente deseja e tem satisfação em fazer. E isso só é possível através do autoconhecimento, de você conseguir entender o que é relevante e significativo para você em termos de valores e com isso construir a tua missão de vida. Esse é o grande desafio. Cláudia, as pessoas de mais idade também procuram se conhecer melhor, porque às vezes elas não tiveram oportunidade lá atrás de se conhecerem. E como funciona isso no coaching? Eu vejo assim, o coaching é para todas as idades, né? Quando a gente fala dessa melhor versão de si mesmo, a gente está falando de todas as faixas etárias. Nunca é tarde? E nunca é tarde, né? Então é muito prazerosa essa experiência. Quando a gente tem alguém que se vê numa situação de mudança, né, tão natural aí para essa virada de ano, inclusive que você trouxe esse assunto, mas o processo ele é o mesmo, porque o que a gente vai fazer é provocar nessa pessoa o autoconhecimento através de algumas ferramentas que são testadas para isso. Tem alguns testes também que a gente aplica e o processo de coaching ele funciona basicamente em 10 sessões, em 10 encontros, onde você sempre vai estar instigando para que aquela pessoa consiga fazer o encontro com aquilo que ela deseja e de uma certa maneira não consegue formatar. Então, o grande desafio do coaching a cada sessão é buscar esse crescimento, é buscar essa continuidade, esse crescimento para que a gente possa fechar dentro de um objetivo. O coaching ele tem como objetivo tirar você de um determinado ponto e te conduzir ao ponto desejado. E esse é o desafio do profissional, fazer essa condução, ser quem vai te levar com a tua própria bagagem até o ponto onde você deseja chegar. Legal. E tem a questão das crenças, né, que as pessoas carregam consigo. Muitas pessoas não acreditam que são capazes de realizar certos sonhos e aquele sonho acaba ficando só no papel, não sai do papel, não vão para a ação. E é bacana porque o coaching ajuda a pessoa a chegar mesmo na outra margem, digamos assim, né? Aonde ela quer chegar, como você falou. Eu digo assim, todo sonho, né, que a gente não consegue realizar, vira um ponto de frustração, né? E todo ponto de frustração se transforma numa mágoa. Então o coaching também tem essa função, né, de destruir algumas crenças limitantes, né, que te seguram nesse crescimento de vida e trazer para você as crenças motivadoras que você também tem, mas que às vezes estão sufocadas por tantas, às vezes, desilusões, alguns fracassos, e isso é natural na vida de todos nós. E os fracassos nos ensinam muito. Transformar esses fracassos em crenças motivadoras para a tua vida é o que vai ser o impulsionador para alcançar o seu objetivo. Ótimo! Bom, vamos continuar nosso bate-papo daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo. Você que está aí, não sai não, porque a gente já volta, tá?
Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Sim, porque na vida nós precisamos ter atitudes de renovação, atitudes que tornem a nossa vida melhor. Por isso o nosso programa traz pessoas aqui como a Cláudia Flórido, ela que é coaching e inclusive ela é coaching vocacional. E hoje nós estamos falando sobre isso aqui com ela, né, Cláudia? Muito legal falar sobre esse assunto porque todos precisam aprender a se conhecer melhor. Bom, começa pelo jovem, né? O jovenzinho que já nem não sabe de repente o que vai fazer lá no curso, lá no vestibular, não é? Como que você vê tudo isso sendo coaching vocacional? O jovem, ele passa por um impasse muito grande. Sim. Primeiro, eu sempre digo, é essa ruptura do desejo dos pais, da expectativa dos pais e como isso é difícil de trabalhar na família. Influências. Né? As influências, né? Porque tem o pai que quer que o filho seja o que ele é, e o pai que quer que o filho não seja o que ele fez, ou seja, começa a influenciar nas escolhas do filho. E toda escolha, né? O processo de coaching, ele defende essa individualidade, essa unicidade de todo ser humano. E quando você tem essas interferências, você perde realmente o referencial de quem você é e daquilo que é relevante e significativo para você. Então o coaching ele tem como desafio primordial trazer essa consciência de unicidade, né? E saber se encontrar naquilo que de fato é significativo para si mesmo. Então nesse momento, primeira dica é trabalhar em família e entender que esse adolescente cresceu. Sim. Ele precisa, né? A palavra de Deus nos diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Então, nós como pais, nós temos que realmente lançar essas flechas. Deixar com que eles possam ir mais longe do que nós mesmos fomos. Mas isso é um processo individual e que tem que ser respeitado, né? Essa vontade, esse desejo tem que ser respeitado primeiramente em casa. E esse respeito é muito importante e também em casa e no processo de coaching. Porque no processo de coaching a gente percebe que há um respeito, há uma amorosidade, um respeito por aquilo que a pessoa acredita, né? Pela individualidade dela mesmo. E é tão legal esse processo. E o adulto, então? Vamos pensar assim, o adulto que já fez faculdade, fez lá a sua faculdade, está trabalhando, mas ainda não é bem aquilo, não se encontrou ainda na sua profissão. Tem muita gente assim que chega e fala assim, Cláudia, eu estou lá trabalhando nesse segmento, mas eu não estou feliz. E daí? E você não imagina como. É, bastante gente. E eu digo, primeiro é a coragem de mudar, né? Porque é difícil admitir que você não... Sim, né? A coragem de mudar. E Fernando Pessoa traz um verso que eu acho fantástico, né? Eu acho que ele foi muito coaching naquilo, que ele fala que há momentos que a gente tem que deixar a roupa velha para trás e se lançar, porque senão a gente vai ficar sempre à margem de nós mesmos. E eu acho isso fantástico e a gente vê isso acontecendo na vida de tantas pessoas que estão ficando à margem de si mesmos por essa falta de ousadia, de coragem, de encarar o seu próprio eu. Porque isso acontece muito porque a maturidade traz um certo autoconhecimento. E esse autoconhecimento faz ela não mais se enxergar naquilo que talvez tenham escolhido para ela lá atrás. Por isso que esse processo da família, nesse momento de escolha, é tão importante, essa liberdade de escolha. Então, para o adulto, é a mesma coisa, só que com uma carga de responsabilidade tão maior, né, de fazer uma nova escolha. Mas o que eu posso dizer? Que a escolha assertiva te traz uma vida muito mais frutífera, muito mais prazerosa e, consequentemente, financeiramente também. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, quando você é apaixonado por aquilo que você faz, a parte financeira acaba sendo uma consequência. Então, sejam ousados,
olhem para dentro de si mesmos e sigam em frente, porque há muita coisa para se fazer, né? Fantástico! Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para continuar o nosso bate-papo aqui muito legal sobre coaching vocacional. Fica aí ligadinho com a gente, tá? Voltamos com o programa Vida e Atitude. E hoje o nosso bate-papo está muito legal. A gente está aqui com a Cláudia Flórido, ela que é coaching vocacional. Cláudia, é tão legal falar sobre esse assunto porque não tem idade, né? Imagino que você já é mãe, na sua família também já tem adultos ou não? Filhos adultos, adolescentes? Sim, tenho um filho de 22, uma de 18 e uma de 16. Olha só, e você tão novinha, né? E como que funciona lá essa questão de escolher carreira? Então, a minha formação ajudou um pouco nessa liberdade de escolha, mas eu confesso que eu também, como mãe, fui vítima do coaching na escolha do meu filho. Porque ele ingressou numa faculdade, até por insistência do pai até, né, que via nele um traço para uma área. Ele entrou na faculdade, fez alguns anos e de repente num processo de coaching se descobriu em outra área totalmente diferente. Olha só! Então nós tivemos que viver isso em casa. E olhando para ele eu vejo, às vezes existe aquele sentimento, né, mas eu vou perder 2 anos de faculdade? Não existe perda quando há um encontro verdadeiro. E quando você consegue ter esse encontro, aquilo que a gente falou, consigo mesmo e com o seu propósito de vida, não tem perda, só tem ganho. Então, arrisque-se, aproveite o novo ano, seja ousado e arrisque viver aqueles sonhos que às vezes ficaram até engavetados. Você vai ter surpresas maravilhosas. Que legal, eu gostei muito dessa sua frase. Então, não existe perda quando há encontro. E isso acho que vale para todas as idades, porque muitas pessoas também, com o passar dos anos, acabam dando aquela parada e percebendo, puxa, os anos passaram, né? Já vivi tantos anos, talvez tenho menos anos para viver daqui para frente do que eu já vivi, e ainda não me encontrei, mas está em tempo, não é? Tem como. Eu digo, enquanto há vida, há tempo para ser vivido. Então, vamos viver intensamente aquilo que nos resta, porque ter mais ou ter menos tempo é tão subjetivo, não é verdade? É verdade. A idade não quer dizer que você está com menos ou mais tempo, Sim. mas viva cada dia intensamente, buscando viver na tua vida aquilo que Deus já sonhou para você.
e aquilo que está mais forte dentro do teu coração, né? A minha dica é essa. Que legal, muito bom falar com você, ter todas essas dicas maravilhosas, e nunca é tarde mesmo, como você falou, para recomeçar, para a gente se conhecer, e principalmente, Cláudia, com todos esses recursos maravilhosos do coaching, né? E principalmente quando a gente tem Deus, né? Eu imagino que você apresenta Deus para as pessoas por onde você vai, as pessoas que você atende. Você apresenta Cristo para as pessoas através do seu trabalho? Eu digo, o coaching é uma excelente ferramenta, porque ao olhar para si mesmo, a gente é capaz de enxergar Deus em nós. Fantástico. E quando você se abre para essa oportunidade, talvez a gente fique com o coração mais sensível para poder ouvir os planos que Deus sonhou para nós. E que às vezes o barulho da vida, o barulho da necessidade do dia a dia vai nos tampando, né? Vai nos impedindo de ouvir essa voz. Então eu acredito que o coaching é um tempo de reflexão sobre tudo, de si mesmo e daquilo que você pode fazer para o reino de Deus. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós encontramos o nosso propósito de vida. E quando a gente encontra o nosso propósito de vida, não há o que possa te frear mais nessa trajetória, né? Muito bom, muito bom. Que gostoso falar sobre isso e ter a certeza de que não estamos sós, né? Por isso podemos continuar. E eu aproveito então, já que a gente falou aqui em propósito de vida, a gente fala em renovação, sim, porque é um novo ciclo, um novo ano que começa. Então, eu queria convidar você e os nossos amigos do Vida e Atitude para ler uma meditação Pão Diário. Vamos lá? A meditação diz assim: em suas mãos é o título. Quando atravessamos uma rua movimentada com crianças pequenas enfileiradas, esticamos as mãos e dizemos: segurem firme. E os pequeninos agarram as nossas mãos o mais forte possível. Mas jamais dependeríamos da força com que eles seguram as nossas mãos. É a nossa força em suas mãos que os seguram e os mantém salvos. Desse modo, Paulo insiste dizendo: fui conquistado por Cristo Jesus. Está escrito lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Ou, mais exatamente, Cristo me segura com força. Uma coisa é certa, não são as nossas mãos segurando as mãos de Deus que nos mantém seguros, mas sim o poder das mãos de Jesus. Ninguém pode nos tirar de suas mãos, nem mesmo o inimigo de nossa alma, nem nós mesmos. Uma vez que estamos em suas mãos, Ele não nos soltará. Aquele que nos salvou é o mesmo que nos sustenta dia a dia. Que a gente possa pensar sobre isso e cada vez que surgir a dúvida, o medo, que a gente possa lembrar desse propósito, né? Pela qual nós somos criados, que é para vencer, segurando as mãos do nosso Criador. E quando a gente fala em coaching, eu sempre lembro, Cláudia, que Jesus Cristo, Ele foi o maior coaching que já existiu, né? Porque Ele nos ensina mesmo a olhar para as nossas vidas, olhar para o nosso coração, examinar o que está lá dentro da nossa alma, né? Fazer aquele, no começo você falou aquele equilíbrio, aquele balanço, né? Para ver como a gente está vivendo. E nos dá ainda a chance do recomeçar. E eu quero aproveitar esse momento para te dar um presente, tá? Esse presente aqui é um livro de edições Pão Diário, de Ministérios Pão Diário, da Corrie ten Boom. É um livro maravilhoso que fala inclusive de um valor, para mim é um valor muito grande, acredito que para muitas pessoas, o perdão. Fala do perdão, fala da vivência com Cristo. É uma história linda, a história da Corrie ten Boom, que durante a guerra, lá no Holocausto, ela fez a diferença na vida de muitas pessoas. Enfim, eu não vou contar tudo, tá? É melhor eu te entregar o livro, você lê e depois me conta, você vai amar. Muito obrigada. Cláudia, deixa seus contatos pra gente. Claro. Você pode acessar a página do Facebook, Cláudia Flórido Coaching, que vou ficar muito feliz de te ver por lá e lá acompanhar algumas matérias também que eu sempre estou postando. E através do meu telefone, 99185-6387. Eu atendo em diversos locais em Curitiba
e vou ficar muito feliz de receber o seu contato. E a minha dica para você: comece o ano novo com ousadia, ousadia de conhecer aquilo que o Senhor tem de melhor para você, porque nós cremos que Deus que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se você não está vivendo isso hoje, vamos buscar isso em Cristo. Muito obrigada, adorei falar com você. As dicas maravilhosas, que Deus abençoe. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada. Bom, é isso aí, nosso programa está terminando e é claro que a gente deseja para você um ano novo maravilhoso, cheio da presença de Jesus na sua vida, com um recomeço maravilhoso, que o Senhor possa estar aí presente em seu lar, em sua família e que seus sonhos se realizem. Você não está sozinho, lembre-se disso. E eu espero você, é claro, no próximo Vida e Atitude. Um beijo, fica com Deus.